A paz de Jesus, né, o amor de Maria. Primeiramente eu quero me apresentar. Meu nome é Débora, eu tenho 42 anos, tenho 2 filhos, né, a Maria Eduarda, de 20 anos, e o Vinícius, de 14. Faço parte do grupo de oração chamado Guerreiros de Jesus. E hoje eu quero partilhar, né, com vocês a palavra de Deus com o tema fé. E a palavra de Deus que nós vamos partilhar sobre esse tema está em Hebreus 11:1. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito de que não se vê. Foi ela que fez a glória dos seus antepassados, dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela vem dizer, né, para nós, a fé é o fundamento da esperança. O que isso quer dizer? Quer dizer que fundamento diz alicerce, base. Então a palavra de Deus vem dizer que a fé é o alicerce da esperança. É a base, é o que sustenta a esperança. E que nós podemos dizer, né? O que eu posso dizer sobre fé? Ter fé. Ter fé é acreditar em algo. Mesmo eu não vendo, eu acredito que aquilo é verdade. E a esperança, ela está ligada à fé. Uma está ligada na outra. E a fé, ela é uma virtude, assim como a esperança. Tem 3 virtudes teologais, que é a fé, esperança e caridade. E que nós podemos, assim, explicar, né, querer entender o que quer dizer esperança. Esperança, ela implica em esperar algo. Algo que não aconteceu ainda, estou esperando acontecer, mas eu tenho uma convicção que aquilo vai acontecer. Esperança implica nisso, quer dizer isso, né? Eu esperar com convicção que aquilo vai acontecer. Aí eu venho trazer um questionamento, né? Assim, para vocês e para mim também. Por que muitas pessoas desistem, né, de algo que há muito tempo esperaram, acreditaram, se encheram o coração de esperança, tiveram convicção que aquilo ia acontecer e desistiram? Por que muitas vezes acontece isso comigo, acontece isso com você? Porque a nossa esperança, ela é falha. E também quando a nossa relação com Deus se encontra fraca, nós vamos perdendo a esperança. Por isso que temos que fortalecer o relacionamento com Deus e alimentar a nossa fé. Se nós temos em fé que Deus, Ele existe, que Ele está no nosso meio, é isso ter fé. Eu acredito que Ele está no nosso meio, eu acredito que Ele age na minha vida, eu acredito que Ele trabalha em favor a mim. Isso é ter fé, sem eu ver, mas eu acredito. E eu preciso alimentar essa minha fé, porque se eu não alimentar, ela vai esfriando e vai se perdendo. E como eu alimento essa fé? Com a palavra de Deus, fazendo a leitura, fazendo o estudo da palavra, alimento indo à Santa Missa, recebendo o corpo e o sangue de Jesus. Alimento a minha fé com a intimidade com Deus, a oração espiritual, a oração
individual, pessoal, isso eu alimento a minha fé. E se a fé é o alicerce da esperança, assim o próprio Deus, ele enche o nosso coração de esperança. Por isso, meus irmãos, nós podemos deixar de alimentar a nossa fé, para que não perdemos a esperança na vida, não perdemos a esperança naquilo que nós esperamos na nossa família, na nossa casa, naqueles que nós intercedemos. Nós precisamos alimentar a nossa fé, para que a esperança esteja sempre viva em nossos corações. E assim como a palavra, que eu li, que é em Hebreus 11, versículo 2, vem dizer: foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. E hoje eu quero trazer um exemplo, um exemplo só da Bíblia, daquele que teve fé e o coração cheio de esperança. Eu quero partilhar com vocês sobre a vida de Noé. A vida de Noé, é um personagem do Antigo Testamento, fica em Gênesis, bem no comecinho da Bíblia, a história da Arca de Noé. Uma história bem conhecida, que muitos já ouviram falar. Tem muitas coisas sobre a Arca de Noé. Mas é uma história muito rica, cheia de fé e de esperança. Noé era um homem justo. Ele era um homem que Deus olhou para ele, na geração dele, ele era o único homem justo. O único homem justo que havia sobre a terra. Ele agradou os olhos de Deus quando Deus olhou para ele. E Deus pediu algo para Noé, para ele construir uma arca, para que ele entrasse com a família dele, com a esposa dele, e ele tinha 3 filhos. E os animais que tinham na terra, de 2 em 2, o macho e a fêmea. E a palavra de Deus, ela vem dizer lá em Gênesis 6, 9, que Noé, ele andava com Deus. Olha que bonito. Noé andava com Deus. Ele estava junto com Deus. Andava, caminhava junto com Deus. O coração dele, com certeza, por ele andar com Deus, era cheio de fé e de esperança. E Deus pediu, para ele construir uma arca, porque havia um grande dilúvio. Porque naquela época estava acontecendo muita coisa, que estava entristecendo o coração de Deus. Muitas coisas erradas, muitas pessoas desviando o caminho. Então, Noé assim fez, obedeceu a Deus, construiu a arca. E quando veio o dilúvio e as águas inundaram, a terra, ele estava lá, com a família dele e os animais. Passaram 150 dias, diz a palavra de Deus, que Deus se manifestou. Mas olha que interessante, 150, o número 150 na Bíblia quer dizer imensidão. Noé esperou uma imensidão de tempo para ver a manifestação de Deus. Imagina quanto tempo ele esperou dentro da arca. Com imensidão de água e uma imensidão de espera. Depois de todo esse tempo, dessa imensidão de espera, o coração dele se encheu de esperança e as águas começaram a baixar. Isso está em Gênesis 8:1. Eu fico imaginando, meus irmãos, o coração dele, dentro dessa arca. Em volta
muita água, muita água. E há uma única coisa no coração, a esperança. A esperança que Deus iria vir, agir na vida deles. Daquele que ele obedeceu. Imagina quanto as pessoas zombaram dele quando ele construiu essa arca. Porque as pessoas não tinham fé, não acreditavam em Deus. Então, ele acreditou em Deus, né? Ele era um homem cheio de fé. Ele acreditou em Deus e acreditou que Deus estava falando com ele para ele salvar a família dele, construindo uma arca. E ter esperança, esperar em Deus, que Deus iria vir socorrer eles. Que eles não iam ficar o resto da vida naquela situação, dentro da arca, em volta só água. Isso é ter esperança que aquilo ia mudar, que Deus ia mudar o final. Isso é ter esperança. Eu fico imaginando se eles não tivessem essa esperança no coração, né? Se Noé não tivesse essa esperança, que insuportável seria viver, né? Sem ter o que vai acontecer conosco? Nós vamos morrer. Isso que ele ia pensar. Mas como ele tinha esperança, ele sabia que Deus viria a qualquer momento agir na vida deles. E o texto de Gênesis vem narrar o fim do dilúvio, que começa com a frase: ora, Deus se lembrou de Noé. É uma frase, para mim, muito linda e rica. Deus se lembrou de Noé. Mas como Deus, tão rico em misericórdia e de amor, poderia esquecer de um homem justo, que agradou os olhos do Senhor? Jamais Deus esqueceria dele e da família dele. Jamais. E o que eu venho trazer através dessa palavra para vocês, meus irmãos, é que, primeiramente, devemos ter fé. Fé é um dom de Deus. Devemos alimentar a nossa fé, ainda mais nos tempos tão difíceis que estamos vivendo. Se não alimentarmos a nossa fé, ela vai se esfriando. E dizer para vocês também que quando nós, né, acreditamos em Deus, temos fé, convicção, Deus existe, Deus está comigo. E convicção também naquilo que Deus fala conosco. Convicção que aquilo que Deus está falando para mim é uma verdade, não importa razão, nem as possibilidades, mas é a verdade, porque vem de Deus. Ter essa convicção e ter essa esperança. Se Deus disse, Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele vai vir me socorrer. Se Deus disse, Ele vai agir e vai mudar o final. Mas a esperança, ela não promete uma solução imediata. Assim nós vemos na vida de Noé. O coração dele era cheio de esperança e ele não teve uma solução imediata. Não foi como mágica que as águas abaixaram de uma hora para outra. Como eu citei, né, a Bíblia narra, para a manifestação de Deus levou 150 dias, mas não exatamente 150 dias. 150 quer dizer imensidão de espera. Ele teve uma imensidão de espera. Então a esperança, ela não promete uma solução imediata, mas a esperança traz na nossa vida, no nosso coração, que Deus, Ele pode mudar o nosso final, o final da nossa história, de tudo aquilo que nós esperamos em Deus. E o mais importante também, né, da vida de Noé, o mais bonito que eu acredito que Deus se lembrou dele é a obediência.
Muitas vezes, se ele ouvisse o que as pessoas estavam dizendo para ele, talvez que era inútil o que ele estava fazendo, ou que ele era louco, ele não tinha salvado, né, a família dele e todos os animais da terra, né? Então eu quero convidar você, nesse momento, que você possa fechar um pouquinho os seus olhos e traz no seu coração aonde a sua fé em Deus está esfriando. Traz primeiramente isso no seu coração, aonde a minha fé está esfriando. E aonde eu preciso retomar a esperança no meu coração, onde eu preciso retomar a esperança. Naquilo que às vezes Deus falou para mim há tanto tempo e eu não tenho mais esperança naquilo. Às vezes algo que Deus falou para você em comunidade, junto com seus irmãos, no grupo de oração, o que Deus disse. Às vezes uma promessa para o grupo, para a sua família,